Juízo final. Você está preparado para esse terrível e grande dia? Tão certo como o ar que eu respiro, e você, tão certo como vive o nosso Deus que está sentado no trono. Esse dia chegará. E a pergunta para mim e para você é: se estamos preparados para ser apresentados diante do tribunal de Cristo, diante do trono branco, do juiz de toda a terra, que irá julgar os vivos e os mortos? Eu quero relatar para você o sermão profético e o princípio das dores que Jesus falou aos seus discípulos em Mateus 24, os sinais que antecedem a sua vinda. E eu digo para você que esses sinais estão acontecendo dentro dos nossos olhos, em nossa geração. E é como disse Jesus aos seus discípulos: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E o que está escrito para servir de alerta, para que sirva de advertência, e a gente se prepare para não ser pego de surpresa. E eu quero deixar para você em Mateus 24, versículo 29 até o verso de número 31, aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, dizendo assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então estejam apercebidos, para que você saiba discernir os sinais dos tempos. Jesus usa o exemplo de uma parábola, dizendo assim: aprendei agora essa parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que está próximo e está às portas. E isso serve de alerta, de instrução para nós, para a gente se preparar, para a gente estar aptos, para que a gente não seja levados pela destruição do fogo que está por vir. Ainda no capítulo 25 de Mateus, no versículo 31 em diante, Jesus fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. Como será esse momento de juízo? Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, queridos, Jesus não vai de forma alguma exercer juízo e julgar os que habitam sobre a terra de todas as épocas da história da humanidade, pegando as pessoas sem ter avisado com antecedência, sem estar dando testemunho, advertindo e conclamando aos povos, às nações, a todas as línguas e raças e tribos, que as pessoas se voltem a Deus, se arrependam, que creia no Evangelho, que se humilhe, porque esse dia de julgamento e de juízo virá, e virá para toda a humanidade.
e todos estarão prestando conta ao seu Criador por tudo que fizeram por intermédio deste corpo mortal. Eu tenho uma palavra do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Romanos, na sua epístola, no capítulo 2, versículo de número 6, dizendo assim: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Um dia todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, diante do juiz de toda a terra, diante do trono branco, e não tem visão mais assim extraordinária e impactante sobre a cena do juízo final de que a visão que o apóstolo João teve no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 20, quando ele diz assim: então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, para nós que somos cristãos, nós cremos no dia de juízo, de julgamento, que Deus há de retribuir a cada um segundo as suas obras. Cremos na salvação da alma, na ressurreição, na vida eterna. Cremos que Deus há de recompensar aqueles que com perseverança continuam praticando bem, que continuam mantendo suas obras de justiça, temendo a Deus e agindo conforme aquilo que Deus espera daqueles que seguem a Ele, daqueles que confiam nele, fazendo bem, fazendo as coisas certas, andando na luz como Ele na luz está, andando em santidade como santo é aquele que nos chamou. Mas quem é que vai ficar de fora? De acordo com o que a gente leu aqui, vai ficar de fora toda alma que obra o mal, todo que praticou o mal, todo que foi perverso, todo que cometeu crimes, todo aquele que não fez caso de Deus, todo aquele que se rebelou contra o seu Criador e blasfemou contra os céus, todas essas pessoas que receberam a imagem da besta, de acordo com o que diz o livro de Apocalipse, todos aqueles que serviram a criatura e não serviram ao Criador, todos aqueles que se preocuparam só consigo mesmo, que não tiveram compaixão do próximo, que não tiveram amor pelo seu semelhante, ficarão de fora. Lá no livro de Apocalipse, do capítulo 21, no verso de número 8, diz assim: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, se há uma constatação, como disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, que um dia ele virá no trono da sua glória, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e ele vai enviar os seus anjos dos quatro cantos da terra, a juntar os seus eleitos, seus escolhidos, e vai separar os bodes das ovelhas, as ovelhas vai colocar à sua direita, lugar de honra, para retribuir o amor, a perseverança, a fé, o sofrimento, a luta, confiando em Deus, para esses santos, para esses justos. Mas há de julgar e castigar os bodes, os que tiverem à sua esquerda, pelo mal que praticaram, pelo egoísmo, pela ganância, pela falta de entrega, de renúncia, de confiar e acreditar no Deus que iria julgar. Não deram crédito, não fizeram caso de Deus, então serão castigados e lançados lá de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se sabemos de tudo isso e constatamos essas verdades, está documentado para servir de alerta, de testemunho, para que ninguém diga que não sabia, que não se preparou porque não sabia, que ninguém falou, que ninguém lhe advertiu. Eu estou falando agora, e o Espírito de Deus está falando com todos aqueles que ouvem essa palavra. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando. Então é tempo de quê? De a gente se arrepender, se humilhar, pedir perdão,
né, abrir o coração, convidar Jesus para morar na nossa vida, no nosso lar, né, confessar Jesus como o Senhor e Salvador da nossa alma, mudar nossas atitudes, se converter verdadeiramente e praticar obras de justiça, e praticar, né, produzir os frutos do Espírito, os frutos do amor que permanecem para a vida eterna, porque um dia vamos nos apresentar para prestar conta diante do nosso Criador, diante do nosso Pai Celestial. Se essas palavras te impactaram, que você reflita, que você entenda e compreenda que o tempo é agora, tá? Esta é a hora da gente abrir o coração e se arrepender e mudar as nossas atitudes, lamentar e chorar por nossas misérias e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a me tornar uma pessoa melhor, me ajude a vencer minhas fraquezas, me liberta dos meus maus hábitos, dos meus vícios, de tudo aquilo que me condena, que me afasta de Deus, porque o pecado que você vive na iniquidade separa você de Deus, mas o amor de Deus é ofertado e oferecido pela graça no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós, foi crucificado no madeiro, né, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos prometeu o mandamento que ele trouxe do céu de vida eterna, de ressurreição, de salvação, de remissão e de perdão, né? Ele está disposto a perdoar, mas cabe a mim e a você aceitar o perdão, se arrepender, né, e ser alcançado pela graça que ele nos oferta no seu amor, no sacrificial de dar vida por cada um de nós. Então se arrependa enquanto é tempo, confesse. Se você quer fazer isso, nós podemos fazer isso através de uma oração. Você pode repetir, eu coloco essas palavras nos seus lábios, você repete comigo e você vai estar carimbando seu passaporte para ir morar no céu, e o seu nome será escrito no livro da vida. Você recebe essa palavra? Você recebe, repita comigo essa oração, aí onde você está, feche seus olhos, se não puder fechar, mas fale na sua mente, né, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Repita comigo assim, diga: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu creio que o Senhor, o tempo é agora, e eu peço perdão e me arrependo dos meus pecados. Meu Deus, lança os meus pecados no mar do esquecimento. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e voltará a segunda vez para nos buscar. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Senhor, me perdoe, me ajuda a vencer minhas fraquezas, me dê forças para lutar e fé para vencer. Muda minha história, muda minha vida. Ó Deus, faz de mim uma pessoa melhor, meu Deus. É tudo que eu te peço, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Eu aceito Ele no meu coração e confesso o nome dEle diante do céu e da terra, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante dos anjos e diante dos homens. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que esta oração fique em memória diante de Deus, para que quando você se apresentar diante do tribunal de Deus, diante do trono branco, Ele procure no livro da vida e veja o seu nome escrito e diga: vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, tá? Então isso será as palavras mais benditas que um cristão, que um filho de Deus vai receber diante do Criador, amém? Então, se você recebeu essa palavra, foi abençoado, então escreva aí nos comentários, né, eu fui abençoado, eu recebi, eu creio, eu tomo posse, né, obrigado por essa palavra. Diga alguma coisa, nem que seja um amenzinho aí, para fortalecer o canal, e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, que você quer bem, para evangelizar, para poder dar testemunho, para que o Espírito Santo possa convencer essa pessoa também da justiça, do pecado, do juízo, porque eis que ele disse, Jesus, eis que cedo venho, e felizes são aqueles, né, que ouvem essas palavras. E aí também se inscreva no canal se você não for inscrito, né? Nos ajude aí, tá? A abençoar outras pessoas e nos fortalecer esse canal, para que a gente possa alcançar muitas outras almas. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.